Vamos dar a sequência, do programa. E ontem falamos aqui, irmão, sobre a combinação dos alimentos. O maior drama do ser humano é realmente ingerir na mesa. Quando há muitos tipos de alimentos, aí come de tudo. E não é assim. Porque saber cozinhar é uma arte e saber se alimentar é uma ciência. É muito profundo isso aí. Então, precisamos ter muito cuidado no que come e no que bebe. Então, essa questão dos grupos sanguíneos, que existe esses vários tipos, esses 4 tipos de sanguíneo, então não podemos generalizar todos os alimentos para todos comerem. Tem pessoas que se dão mal comer uma banana, outros sentar na mesa para almoçar, e é um problema sério. Então, eu quero apresentar aqui, nesse plano dos tipos sanguíneos, pode chegar no ar, vá colocando aí. Então, eu quero mostrar aqui para os senhores o tipo sanguíneo A, que é chamado cultivador. Muito bem. E o tipo sanguíneo A é o primeiro vegetariano, certo? E colhe o que semeia. É um aparelho digestivo sensível e é um sistema imunológico tolerante, adapta-se bem às condições dietéticas e ambientais sedentárias e reage melhor ao estresse com atividades relaxantes. Interessante, né? E aqui podemos ver, requer dieta vegetariana para permanecer magro e produtivo. Quando eu oriento as pessoas, que eu mostro a mudança que devem fazer, tem pessoas que não aceitam. Isso é uma questão pessoal. Meus amigos, o maior drama do ser humano é o apetite. Tem pessoas que não conseguem dominar o apetite. Quando a pessoa passa a dominar o apetite, aí tudo muda. Tudo é diferente. Por exemplo, vemos aqui, a dieta do tipo sanguíneo A tem um planejamento, as refeições, tem o suplemento recomendado para o tipo A, o perfil e a questão da personalidade. Geralmente as pessoas do grupo A, em termos de profissão, são mais administradores. Os maiores administradores das grandes empresas é do grupo A. Incrível. No esporte, os que são do grupo A, geralmente, eles ficam na parte de administrar, do meio para trás. E o tipo sanguíneo O é de linha de frente. Parte para frente, parte para cima. É da luta. Interessante. E a gente vê numa família, quando tem muitos filhos, pode notar a diferença da personalidade
e de pessoas que têm os grupos diferentes dentro da própria família. Tem família que o grupo é O, todo mundo é do grupo O. Tem outras famílias que é do grupo A. E é interessante isso. E o pior é que as pessoas não têm a orientação de vida, então o que come mistura tudo, generaliza tudo, e tem uns que se dão bem, tem outros que se dão mal, justamente por isso. E podemos ver aqui, esse tipo sanguíneo, chamado o cultivador, ele, como eu falei ali, o aparelho digestivo dele é sensível, certo? Não aceita carnes. E toda pessoa do grupo A que se alimenta de carnes não se dá bem. A maioria se dá mal. Alguns acham que não sente nada, certo? Mas a maioria se dão mal. Porque a fucose da carne e a lectina, que é uma substância tremenda, perigosa que tem na carne, quando a pessoa que tem esse tipo de sangue A come, então perde as defesas. Isto é algo sério. Então vai perdendo a imunidade. E o tipo sanguíneo A tem mais predisposição a contrair CA, a contrair o câncer. Quando eu trabalhava na clínica e chegava um canceroso lá, primeira coisa, fazia o teste para saber o tipo sanguíneo. Quando analisava, era do grupo A. Interessante, né? Agora, o tipo sanguíneo O tem problema sério com os ossos, osteoporose e essas outras enfermidades das articulações que tem mais facilidade de diabetes, certo? E das doenças dos ossos. Por quê? Gosta de comer muitas coisas salgadas, muita carne, muita gordura. Contrai também o CA, o tipo O, mas o tipo A contrai muito mais. Meus irmãos e amigos, vejam bem, a carne, ela é transmissível ao CA, a câncer, tumores, cistos. E nós herdamos uma cultura e hábitos, e com esses hábitos e costumes, então nasce, cresce comendo dessa forma. Só que nos países de mais avançados é diferente a cultura. Então vem as orientações para as famílias escolher. Aqui no Brasil não, é ali, bitolado. Tem lugar que é só arroz, feijão e carne. Carne, feijão e arroz. Como é que essas pessoas vão ter um organismo resistente? Vai ter, seu sistema imunológico vai ser forte para combater as enfermidades? É difícil. E aí tem outra cultura, outro costume de qualquer dor, antibiótico, analgésico. E aí se habitua nisso. Meus irmãos, Deus, na sua bondade e misericórdia,
ele deu a mensagem de saúde e temperança para a igreja. A igreja, quando o membro aceita a orientação divina, a reforma de saúde, tudo muda. Você nunca espere toda a igreja aceitar a reforma de saúde. Isso nunca vai acontecer. Porque é individual, é pessoal. Então precisamos ter muito cuidado. Ah, mas fulano não aceitou. Ah, mas fulano é tão inteligente. Sim, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Daniel era inteligente e sábio. A gente vê tantas pessoas inteligentíssimas, de QI elevado, mas não são sábias. Muitas delas dizem que são ateus, duvidam de Deus, são sábias. Deu para entender? Então, essa história de estudar, desenvolver o intelecto é muito bom. E muitos se exaltam porque tem na área um PhD, doutor. Isso não quer dizer nada para Deus, mas tem um temperamento possessivo, é terrível. Então, Deus deu ao ser humano a inteligência, a capacidade e a sabedoria para discernir o certo e o errado. E quando a pessoa se alimenta de forma errada, não tem condições, lucidez, capacidade para discernir o certo e o errado. Então, precisa ter muito cuidado. Especialmente nesta geração que nós vivemos, que come muito, não é? Esses alimentos, hambúrguer, cheeseburger. Irmãos, uma jovem foi acostumada a comer só hambúrguer, cheeseburger e outros alimentos, porque não ia para casa, ia para a faculdade, passava o dia todo estudando. Então ela chegava lá na própria faculdade, onde tem lá que eles atendem, que vendem tudo, e só comia isso. Foi o que aconteceu? Contraiu um câncer intestinal violento. Não comia verduras, não ingeria verduras, frutas, cereais. Como é que ela ia ter consistência para combater a enfermidade? E comia muito aquela parte de linguiça, aquela outra. Comia demais. Bacon, comia demais. E também tomava muitos sucos na hora da refeição, refrigerantes. Uma menina bonita, simpática, em Aracaju isso. E a mãe era uma das coordenadoras da universidade. Entrou no desespero. Aí foi lá no consultório conversar comigo. E eu disse: olha, eu não sei, a senhora está me transmitindo. Agora ela tem que vir aqui para ver o exame, fazer o diagnóstico. Aí ela foi, levou a menina, bem alta, simpática e magrinha, com esse problema grave. Aí me sentei ali com ela e a mãe dela e comecei a conversar com ela. Eu digo: jovem, você é uma menina inteligente. Ela fazia engenharia. Você é uma menina inteligente. Agora, só que você foi educada a colocar na mesa alimentos nocivos. O resultado, eu disse: você quer fazer o tratamento? Se você não quiser, eu não vou perder tempo. Ela disse: eu vou fazer. Aí eu prescrevi para ela
a alimentação adequadamente ao seu tipo sanguíneo A. E ela com câncer no colo intestinal. E a mãe, o pai, a família em desespero. Eu disse, agora vamos orar a Deus. E o resultado, ela passou a fazer o tratamento natural, colocando a argila, cataplasma do barro. Tomou o sumo do cansanção, que combate o câncer, já é fato comprovado. E ela passou a tomar o cansanção. Com 3 meses de tratamento, eu disse, agora você vai lá no laboratório e faça o exame. Sou médico. Quando chegou lá, o médico ficou pasmado. Ah, você tomou as drogas que eu passei? As injeções? Ela disse, não, doutor. Eu tomei cansanção. Alguém aqui conhece o que é cansanção? É aquele bichinho que tem as folhas, né, e tem os espinhos bem fininhos. Quando você toca aí, ó, a gente chama de cansanção, de pela-boi, porque quando o boi passa ali, ó, levanta as bolhas. Então pega as folhas dele, machuca, pisa e toma o sumo, ou bate. E aí ela tomava com mel de abelha. Resultado, ela escapou. Não é somente o cansanção, mas tem também aquela fruta bem grande, como é que chama? Está lembrado? Graviola. A graviola é uma bênção. Quem tem um pé de graviola no quintal, na roça, está ali. O sumo das folhas, a própria fruta. E tem outro também, chamado mandacaru. Aqui chamam isso, mandacaru. Irmãos, é incrível. A natureza é a farmácia de Deus. Só que o ser humano, quando se aproxima, é só para destruir. Certo? E aí vem a alimentação, vem os suplementos naturais. Quando a pessoa muda os hábitos alimentares, então tem que ter cuidado. Tem as verduras, tem as frutas, tem as castanhas, tem os cereais integrais. Gente, um alimento que fortalece muito o ser humano é o pão integral. Só que o pão integral não é só a farinha integral. Pão integral natural, ele tem a farinha integral e outros ingredientes. Tem ali gergelim, linhaça. Tem que fazer essa mistura para dosar. Porque um pão integral só, com a farinha de trigo integral misturado com a branca, rebenta com o ó, dá uma acidez violenta. Aí tem que colocar outros ingredientes que é para dosar. Alguém aqui sabe fazer pão? Está aqui a esposa do pastor. Certo? Olha aqui. Então nunca faça pão desses comuns, que isso prejudica. Massa refinada dificulta na digestão. E muita gente se dá mal. Rouba a vitamina E, certo? Congestiona, e tem pessoas que têm dificuldade em defecar. Esses pão de padaria aí, ó, certo? Pão branco, quem inventou foi o francês. Nos anos de 1875, foi 79, foi o francês que enfrentou. Quem mais vendia pão na Europa era a França. Mas quem mais comprava deles era a Itália e aquela outra nação, a Rússia. A Rússia quase entrou em guerra com a França, porque eles mudaram o pão integral para o pão de farinha branca. Começou lá.
E hoje aqui no Brasil, quem mais come pão branco no mundo é brasileiro. Por isso que é tudo arrasado, complicado. E aí nasce e cresce as gerações nessa situação. Irmãos, pão de farinha branca, essas bolachas refinadas, adocicadas, é só para complicar, rebenta com o indivíduo. É verme, perde as vitaminas, perde os sais minerais. Arroz branco é outro problema. O arroz para se comer é o integral, entenderam? Arroz integral, esse aqui é o arroz. Mas quando tira as propriedades do arroz integral e vende só o branco, são coisas do inimigo. Então tenha cuidado. Por isso que muita gente sofre, fraca, debilitada, problema dos ossos, problema de memória. Porque nós somos o que nós comemos. Então o sangue A é o mais vegetariano. O O sofre muito. Depois nós vamos amanhã apresentar o B e o AB e que Deus nos abençoe. Amém. E possamos entender. Quem sabe no futuro pode aparecer alguém por aqui dizendo que isso não tem sentido, não tem pesquisa, não tem isso, nem tem aquilo. Só que hoje é fato comprovado. Muitos anos que eu trabalho nesta área e tenho ajudado muitas pessoas, eu tenho muitos testemunhos. Então que Deus nos abençoe.